terça, 1º de abril. A ordem para selar as palavras. Ouça Daniel 12:4. Quanto a você, Daniel, encerre as palavras e cele o livro, até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para outro, e o saber se multiplicará. Apocalipse 22:10. Disse-me ainda: não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Pergunta 3. Comparando os versos ouvidos, o que o Senhor disse a Daniel? Não é incomum ver pregadores citando Daniel 12:4 para sugerir que o texto predisse o aumento do conhecimento científico e tecnológico pouco antes da segunda vinda de Cristo. Muitos também o usam para descrever os avanços na área dos transportes ao longo do último século. O anjo começa suas instruções dizendo: encerre as palavras e cele o livro. O assunto em questão é o próprio livro de Daniel. Portanto, o conhecimento que aumentaria repentinamente no tempo do fim seria o conhecimento do livro de Daniel. Isso torna Daniel diferente do Apocalipse, pois João foi instruído a não selar seu livro. O Apocalipse deveria ser compreendido desde o início, porque, nas palavras do anjo, o tempo estava próximo. Daniel, por outro lado, seria entendido mais claramente no futuro distante, o tempo do fim. Pensadores cristãos tentaram explicar o livro de Daniel, e alguns fizeram grandes progressos. No entanto, a compreensão do livro aumentou rapidamente após o cumprimento da profecia dos 1260 anos, cujo período terminou em 1798. Estudiosos chegaram à conclusão de que algo espetacular aconteceria por volta de 1843. O mais conhecido deles foi Guilherme Miller, cujas pregações inauguraram o grande movimento do Advento no século XIX, que, depois, daria origem à Igreja remanescente e a uma compreensão mais clara das 3 mensagens angélicas. O nascimento do movimento mundial adventista foi o cumprimento da predição de Daniel de que, no tempo do fim, o saber se multiplicará. Por outro lado, e sem julgar a salvação individual das pessoas, pense na escuridão que envolve a cristandade. Uma verdade tão clara quanto o mandamento do sábado, estabelecido no Éden, é ignorada e rejeitada em favor do domingo, um dia de adoração com origem pagã. Pense também na falta de conhecimento sobre a verdade a respeito da morte. A maioria dos cristãos acredita na ideia pagã de que os mortos estão conscientes, o que, geralmente, inclui o conceito de um inferno eterno para os ímpios. Em contraste, devemos ser gratos e humildes por conhecer a verdade bíblica.